Olá, muito boa noite. Programa Brasil Nordeste começando nesta sexta-feira, mais uma semana encerrando, né? Olha, hoje, dia 23 de julho, dia do policial rodoviário. A data homenageia os policiais que são responsáveis em garantir a tranquilidade e segurança de milhares de pessoas que utilizam diariamente as vias rodoviárias para se locomover. Os guardas rodoviários trabalham sob jurisdição da Polícia Rodoviária Federal, atuando em todos os estados brasileiros. Parabéns, então, a todos esses profissionais que são tão importantes, principalmente quando se trata ali, né, de grandes operações, naqueles feriados, isso tudo que é para proteger a nossa segurança de fato. Parabéns, então, a todos. Vamos agora conferir o que será destaque no nosso programa de hoje. O governo federal repassa 312 mil para investimentos em abastecimento de água no Ceará. Filhotes de lobos-guarás são reintegrados à natureza no oeste da Bahia. Hoje é sexta-feira, dia do quadro Para a África com o professor Altair Maia. Teremos a segunda parte da entrevista com as atletas do futebol feminino de Brasília. Elas vão falar do primeiro torneio de futebol solidário, a Mama. Então vamos juntos, porque tem essas e outras notícias a partir de agora. Mais uma vez, muito boa noite para você. Eu começo a edição de hoje chamando a nossa comunicadora, a nossa correspondente lá da Bahia, Rita Brandão. Olha, gente, filhotes de lobos-guarás são reintegrados à natureza no oeste da Bahia. A gente vai ver agora então este assunto. É com você, Rita Brandão. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. E olha que interessante, Camila, para a nossa fauna brasileira. 3 filhotes de lobos-guará, que fazem parte de um projeto do Parque Vida Cerrado, serão reintroduzidos em seu habitat natural nesta semana, em uma propriedade rural de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste baiano. Esta é a segunda experiência dessa natureza realizada no Brasil. A primeira ocorreu na Serra da Canastra, em Minas Gerais, em 2016. Os animais serão transferidos para um recinto de reabilitação construído na área de propriedade rural parceira do projeto, dando início à fase de pré-soltura. Segundo o projeto, os resultados gerados poderão ser aplicados futuramente em todos os locais em que a espécie esteja presente. Muito legal, né? E olha só, gente, extremo sul da Bahia tem 58 casos confirmados de malária. Rita Brandão. Exatamente, Camila. Cresce o número de casos confirmados de malária na região extremo sul da Bahia. Agora são 58 registros. Quem informa a Secretaria Estadual de Saúde, CESAB. Desses, 53 são de Itabela e 5 são de Porto Seguro. Nenhuma morte foi contabilizada na região desde o começo do surto em junho. Segundo a pasta, no dia 13 de junho, a região já registrava 51 casos confirmados da doença. Até esta quarta-feira, dia 21, 6 pessoas da cidade de Itabela realizaram tratamento e 47 estão em monitoramento. 76 lâminas coletadas deram negativo. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a malária é potencialmente grave e costuma ser transmitida ao ser humano pela picada do mosquito infectado pelo parasita. A doença também pode ser transmitida por compartilhamento de seringas, transfusão de sangue e até de mãe para feto na gravidez. Entre os sintomas estão febre alta, calafrio, sudorese e dor de cabeça. Além disso, também pode surgir dores musculares, ataque cardíaco e aumento do baço. Nos casos letais, o paciente desenvolve o que se chama de malária cerebral.
E prefeitos da Bahia pedem créditos de 5 bilhões de reais para transporte público ao Ministério da Economia. Rita. Pois é, Camila, e olha só, desde o início da pandemia da Covid-19, o Brasil registrou mais de 290 greves de transporte público urbano. Essa situação levou a Frente Nacional de Prefeitos a levar ao ministro da Economia, Paulo Guedes, um pedido de abertura de crédito extraordinário de 5 bilhões neste ano, para equacionar o rombo no setor. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, estava presente na ocasião. Diz o prefeito: tomadas as devidas proporções, este é o maior problema das cidades que têm um sistema de transporte instituído. Cada cidade tem sua realidade, mas efetivamente a pandemia acabou por tomar um sistema que já era deficitário numa derrocada de milhares de empresas do setor. E os municípios estão assumindo isso. Ainda segundo o prefeito, este é um problema que afeta a vida de todos, tanto dos empregados quanto do empregador. O pedido já foi apresentado ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e levado a Guedes. O documento prevê o repasse de 80% dos 5 bilhões do auxílio de emergência aos municípios e 20% aos estados. Em Salvador, a prefeitura assumiu a operação de linhas de ônibus do consórcio Salvador Norte, CSN, no fim de março deste ano, após a empresa anunciar que não tinha condições de operar o sistema. Com isso, houve demissões de rodoviários cuja estão há mais de 90 dias sem ter acesso aos direitos trabalhistas devido à falta de conclusão do processo por parte da prefeitura e, consequentemente, o pagamento das dívidas. Em pouco mais de um mês, a categoria realizou diversas manifestações, sendo a última do dia 15 de julho, no qual solicitaram mais uma vez o pagamento dos direitos trabalhistas dos rodoviários. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Muito obrigada, Rita Brandão, pela sua participação. Um excelente fim de semana. Eu passo a bola agora para a nossa assistente de mídias sociais, Natânia Mello. E ela fala que o governo federal repassou aí 312 mil para investimentos em abastecimento de água lá no Ceará. Natânia, com você. Boa noite. Olá, Camila. Olá, Sandro. E boa noite a você que nos acompanha. As cidades de Águas Lindas de Goiás, São Paulo e o distrito de Alter Chão, em Santarém, no Pará, também receberam recursos federais para darem continuidade às obras de saneamento. O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou, nesta quinta-feira 22, a liberação de R$ 312 mil para investimentos em abastecimento de água no Ceará. A cidade de Cascavel receberá os recursos que serão usados na implantação de uma nova estação de tratamento de água, na readequação da captação no açude mal cozinhado e da adução de água bruta e tratada no município. O secretário nacional de Saneamento, Pedro Maranhão, reforça o impacto positivo do investimento de recursos federais para o setor. A falta de acesso a serviços, como tratamento de água e esgoto, coloca em risco a saúde da população. Além disso, a falta de saneamento é o maior problema ambiental brasileiro. Nesta gestão, estamos trabalhando para mudar essa situação, dando continuidade a importantes obras do setor, afirmou. E olha, notícia boa aí para os ludovicenses, viu? A feirinha, a famosa feirinha lá no Centro Histórico de São Luís, retorna aí neste domingo com ampliação de espaços. Olha, gente, essa feirinha é um sucesso na cidade, sempre dá muita gente e antes da pandemia estava movimentando muito, né? Ajudando principalmente as pessoas que chegam até lá para vender os seus produtos, mas por causa da pandemia precisou dar uma parada e agora então vai ter essa retomada. Os turistas adoram, viu? Vale a pena conferir. Natânia Mello. O prefeito de São Luís, Eduardo Braide, informou por meio de vídeo divulgado nas redes sociais o retorno da Feirinha São Luís, que estava suspensa desde março em virtude do agravamento da pandemia de Covid-19 na capital. Pessoal, cidade vacinada e quer uma boa notícia? A partir deste domingo, 25, quem vai estar de volta é a nossa feirinha, não é isso, Livimar? É isso, prefeito. A praça terá um espaço de convivência para a sua família, um espaço ideal para piqueniques e atividades infantis. E ainda terá o espaço pet. E a novidade, pessoal, a feirinha não vai ficar só aqui agora, vocês vão já acompanhar. Aqui na Rua de Nazaré nós vamos ter a praça de alimentação com as nossas comidas típicas, doces, tudo isso com som da melhor qualidade. Um ambiente ainda mais agradável, nós teremos aqui a continuidade da praça de alimentação com bebidas artesanais.
É isso, pessoal. Você já está convidado e está sabendo. Dia 25, domingo agora, a nossa feirinha está de volta, seguindo todos os protocolos sanitários. O evento acontecerá neste domingo, 25 de julho, das 9 às 16 horas. Olha, e parece que aos poucos as pessoas estão começando a viajar novamente de avião, viu? Lá no aeroporto de Recife teve um aumento de 11% na movimentação no mês de junho. O aeroporto do Recife registrou, em junho deste ano, um aumento de 11% na movimentação de passageiros, em comparação ao verificado em maio também deste ano. De acordo com a Secretaria de Turismo de Pernambuco, a partir de dados da AENA Brasil, administradora do terminal aéreo, em junho, o aeroporto do Recife contabilizou 536.636 pessoas chegando e saindo. O levantamento comparou ainda o resultado da movimentação de junho de 2021 com o mesmo período em 2019, um ano regular da atividade turística antes da pandemia de Covid-19. O aeroporto dos Guararapes já alcança 85% da movimentação daquele ano, que resultou em 644.095 visitantes chegando e partindo. Com destaque dado pelo governo à segurança sanitária, no contexto da pandemia de Covid-19, o secretário de Turismo e Lazer, Rodrigo Novaes, ressalta a importância de mostrar ao mundo as atrações turísticas do estado. Obrigada, Natânia Mello. Agora, gente, eu vou chamar o jornalista Marcelo Jorge, que sempre tem destaques importantes pra gente. Marcelo, é com você. Boa noite. Muito boa noite para você, Camila Castro. Boa noite para todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. Boa noite ao nosso querido jornalista Sandro de Moura. Enfim, toda a equipe antenada nesse início e final de semana. Olha, as informações são relativas exatamente à questão da ida do presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, muito provavelmente para o Ministério da Casa Civil, para assumir a Casa Civil do governo Jair Bolsonaro. Segundo o presidente do partido em Pernambuco, do Progressistas, o deputado federal Eduardo da Fonte, a ida do senador Ciro Nogueira, presidente do partido, para o Ministério da Casa Civil, fortalece a legenda a nível nacional. Ao Brasil Nordeste, o parlamentar observou ainda que Ciro Nogueira, além de ter bom desempenho na articulação política do governo, pode vir a exercer um papel relevante na construção de uma aliança em torno do presidente Jair Bolsonaro em 2022. Aqui eu abro aspas para o deputado Eduardo da Fonte. Vejo ele com capacidade de reunir frente política em torno da candidatura de Bolsonaro. Fecho aspas. Ontem, em uma entrevista exibida em suas redes sociais, o presidente da República confirmou os rumores de mudanças em ministérios. O Bolsonaro falou que deve acontecer na semana que vem e está praticamente certo, né? E aí ele falou que iria colocar um senador na Casa Civil que pode manter um diálogo melhor com o parlamento brasileiro. Parlamentares da base, Camila, têm dito em conversas reservadas que agora sim vai se fazer política nesse cargo. Consideram que ex-ocupantes da vaga, como o general Walter Braga Neto, Onyx Lorenzoni e o atual titular Luiz Eduardo Ramos, não têm relações suficientes no Congresso Nacional para andar com a articulação política de forma fluida. Na última quarta-feira, Bolsonaro já havia falado em pequena mudança ministerial, que deve ocorrer na segunda-feira. Ontem, ele avisou que Ramos continua sendo ministro palaciano e vai para a Secretaria-Geral da Presidência, e que Onyx vai para um novo ministério, que, segundo ele, será batizado de Ministério do Emprego e Previdência. Olha, Camila, e na entrevista, Bolsonaro não desconversou em relação ao Ciro Nogueira, ele foi direto. Ele falou que a princípio é ele, conversou com ele e ele já aceitou. Está em recesso, chega em Brasília segunda-feira e ele vai conversar novamente com Bolsonaro para acertar os ponteiros. A Casa Civil é o ministério mais importante na descrição do próprio presidente da República. O movimento, na avaliação de vários deputados da base e de oposição, não deixa dúvida de que sai o Bolsonaro presidente e entra o Bolsonaro candidato. Estas são as informações para esse final de semana. Que Deus abençoe a cada um dos nossos telespectadores que acompanham o Brasil Nordeste aí em todo o país e fora dele também. Grande abraço a toda a equipe, excelente final de semana. Eu, Marcelo Jorge, volto, se Deus quiser, na segunda-feira, aqui no Com Brasil Nordeste. Um abraço. Obrigada, Marcelo Jorge, pela sua participação. Ótimo fim de semana.
E olha, gente, hoje nós vamos acompanhar a segunda parte da entrevista com as duas atletas de futebol aqui de Brasília, a Isa do Cavaco e também a Cesma Alves. Elas fazem parte de um grupo que está promovendo o primeiro torneio de futebol solidário A Mama, aqui no DF. Vamos conferir, então, a segunda parte deste bate-papo. Pois é, pessoal, sextou. Vamos continuar falando sobre futebol feminino, a força da mulher, né, gente? A mulher mostrando realmente o que veio aí nesse mundão. Bom, a gente ontem, né, começou falando aí do primeiro torneio A Mama de futsal feminino, que vai acontecer aqui em Brasília já no domingo em Ceilândia. As meninas explicaram um pouquinho sobre o objetivo, né, dessa arrecadação de alimentos. Vamos só relembrar então sobre esse torneio que vai acontecer? Vamos sim, o torneio vai acontecer esse domingo no ginásio da Ceilândia, que fica lá na Guarioba. O nosso principal objetivo é arrecadar alimentos e também cestas básicas e outros produtos para o Instituto A Mama, que vai auxiliar essas mulheres que ou estão enfrentando câncer, ou foram vítimas de alguma violência social, ou estão em vulnerabilidade social, com essas doações. Então esse é o nosso objetivo. Olha, gente, é muito importante fazer essa doação, viu? Como a Isabela falou, esse instituto acolhe muitas mulheres, né, que estão passando por algum problema de saúde, ou por alguma vulnerabilidade social, agressão doméstica, né, que tem acontecido, infelizmente. Então, se você quiser fazer alguma doação, os contatos estão aqui aparecendo na sua tela. Faça a sua doação e ajude essas mulheres tanto precisam. A gente ontem bateu um papo super bacana, né? As meninas falaram aqui que começaram a jogar futebol desde cedo, algumas delas já enfrentaram preconceito, mas olha, elas não se intimidaram por causa disso não é mesmo, César? Não, jamais. A gente só continua. Olha, conversando com vocês, me deu até vontade, sabia, de entrar num grupo desse para jogar futebol, gente, porque elas são tão leves, né? Elas falam com tanta leveza sobre o assunto. E se alguma mulher que está nos assistindo agora quiser entrar para esse grupo, é possível? Com certeza, será bem-vindas. A gente joga toda terça e quinta-feira, às terças e nas quintas, em Águas Claras ou Taguatinga do Sul. É só entrar em contato com a gente que tem espaço para todo mundo. Mas se for uma mulher igual a minha aqui, que não sabe jogar nada, totalmente perna de pau, gente, porque eu não sei nem pra onde vai jogar bola, pode entrar assim mesmo? Vocês têm paciência assim, não lá? Como é que é? Ué, com certeza, a gente tem muita paciência. Eu acho que também a gente não pode ficar jogando a pessoa porque ela não joga, tem que agregar, ensinar. E assim, depois que você aprender, não vai mais querer sair do futebol, não. Olha, esse é o primeiro torneio, né? Essa arrecadação de alimentos, enfim, que vocês vão fazer no domingo. Mas qual que é o objetivo, a expectativa? É continuar? Esse é o pontapé aí para que outras ações possam acontecer? Ah, sim, com certeza, né? Esse é o nosso primeiro evento, mas a gente já tem um plano de fazer ele acontecer de novo, né, futuramente. Óbvio que contando com a ajuda de todas as pessoas que estão também nos ajudando agora, contando também com a doação de quem quiser ajudar. E com certeza, futuramente, a gente deve fazer de novo esse evento. E fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. A gente pode deixar aqui também com vocês. Já está aparecendo aí na tela, mas se você quiser já citar também. Isso, então, o meu Instagram é @IsaDoCavaco, Isa com Z. E o da Cesma é? Cesma Alves, eu sou única. Cesma Alves com C. E sigam a gente lá que a gente vai manter vocês informados sobre esse evento de agora e também sobre os próximos. Rede social é tudo mesmo, né, gente? Então sigam aí as meninas, lá elas vão postar outros torneios que vão acontecer. Tenho certeza também que vocês estão sempre postando aí vídeos e fotos dessas peladas que vocês fazem, Com né? certeza, sempre. Tem que ter o registro, né? Para incentivar também, né? Porque tem muita mulher que quer começar, mas fica, não quero, mas elas estão aqui para provar de que futebol também é coisa de mulher. É esporte para mulheres. Exatamente. Então tá bom, gente, vamos deixar o convite então, mais uma vez, para as pessoas fazerem a doação então para o Instituto A Mama. Vamos lá? Vamos lá. Então, pessoal, esse domingo, dia 25, a partir das 9 horas da manhã, a gente vai estar no ginásio de Ceilândia, que fica ali na Guariroba, recebendo as doações de todo mundo que quiser deixar alguma doação, algum alimento, alguma cesta básica, fraldas geriátricas, outros produtos de higiene pessoal. Pode ir lá e doar, a gente vai estar de portas abertas recebendo vocês. Gente, não deixe de doar, você pode matar a fome de uma pessoa.
2 meses, não é isso. É muito importante. A união faz a força, né? Às vezes uma pessoa vai lá, doa um alimento, a outra vai. Quando a gente vê uma grande doação já está acontecendo, e é assim mesmo, né, gente? Doando um pouquinho aqui, fortalecimento, tudo isso acontece. Eu quero agradecer a presença de vocês, viu? Muito obrigada, parabéns pelo projeto de vocês. Continuem jogando muita bola, incentivando muitas mulheres, porque eu tenho certeza que vocês também já transformaram a vida de outras mulheres através desse esporte, né? A gente espera você lá para jogar com a gente também. Então tá bom, gente, vamos tentar aí, mas já falo logo, não sei jogar, mas posso aprender, né? É isso, é isso. Tá certo, gente. Obrigada, viu? Muito obrigado, pessoal. Tchau. Olha, eu já quero desejar boa sorte aí para as meninas do futebol, façam uma excelente partida e, claro, né, eu desejo que vocês arrecadem muitos alimentos para que essa seja uma doação muito farta e, claro, vai ajudar muito o Instituto Amama. Boa sorte aí para vocês, tá bom? E olha, hoje é sexta-feira, dia do quadro Parla África com o professor Altair Maia. Hoje, gente, ele vai falar sobre o Gabão e suas relações com o Brasil. Professor, é com o senhor. Ótima noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite, senhores telespectadores da Com Brasil Nordeste. Nosso assunto de hoje é o Gabão, um pequeno país da costa oeste da África. Fica na região da África Central. Os primeiros europeus a chegarem na região foram os portugueses. E logo depois vieram holandeses, ingleses, franceses, e o Gabão se tornou um grande entreposto de escravos na costa oeste africana. Boa parte dos escravos que vieram da África Central tiveram Salvador ou a Bahia como destino. Em meados do século XIX, a França assumiu o protetorado de toda a região da África Central. Isso perdurou até 1960. Por esse período, a França criou a região da África Equatorial Francesa. Quando se tornou independente, em 1960, essa região gerou 4 países. Gerou a República Centro-Africana, o Chad, o Congo-Brazzaville e o Gabão. A área do Gabão é de 274 mil quilômetros quadrados. Comparativamente, é quase o tamanho do estado do Rio Grande do Sul. A população é bem pequena, pouco superior a 2 milhões de habitantes. A boa parte dessa população, mais de 25%, vive na capital, Libreville, e lá se fala francês. Libreville é também o principal porto marítimo do país. Após a independência, o Gabão teve apenas 3 presidentes. O primeiro governou até 1967, foi substituído por Omar Bongo, que governou de 1967 até 2009, quando de sua morte. Assumiu o seu filho Ali Bongo, que é o atual presidente do Gabão. O subsolo do Gabão é extremamente rico. Possui bastante ferro, manganês e urânio. E na década de 70 do século passado, foi descoberto o petróleo, o que provocou uma grande revolução na economia gabonesa, melhorando sensivelmente os índices sociais. Tanto que a alfabetização, o índice de alfabetização do Gabão é superior a 90%. E a assistência à saúde é das mais elevadas da África, tendo 29 médicos para cada 100 mil habitantes. Pelo lado religioso, impera o catolicismo, com mais de 80% praticando alguma forma dessa religião. E o lado cultural
como não poderia deixar de ser, é dominado pela cultura francesa. E por falar em França, mais de 10 mil franceses residem hoje no Gabão. Pelo lado comercial, das importações e exportações, o Gabão se encontra bastante tranquilo e relativamente folgado, pois as exportações vão acima de 5 bilhões de dólares ao ano, enquanto que as importações se situam bem abaixo, alguma coisa na faixa dos 2 bilhões de dólares. E as importações se concentram em máquinas e equipamentos, que se traduz como o Gabão em busca de sua industrialização. As exportações do Gabão são ancoradas no petróleo e no minério. E chega a 5 bilhões de dólares, chegou a 5 bilhões de dólares em 2020. No ano anterior, havia atingido um pico de 7 bilhões de dólares. Isso relata uma balança comercial relativamente tranquila para o Gabão, com amplo superávit. Nos últimos 3 anos, o Gabão acumulou um superávit de 12 bilhões de dólares. As relações com o Brasil, apesar de termos um grande laço histórico, as relações com o Brasil são extremamente fracas. Exportamos alguma coisa para o Gabão e importamos quase nada. Há coisa de 10 ou 15 anos, as relações eram um pouco melhores, havia alguma coisa, algum comércio de exportação e importação. Porém, as exportações do Brasil para o Gabão chegam à faixa de 40 ou 50 milhões de dólares, enquanto do Gabão importamos praticamente nada. Os senhores podem ver no último quadro do programa de hoje que as exportações do Brasil para o Gabão atingem meros 1,3% do total das importações do Gabão, enquanto que as importações do Brasil são praticamente nulas. Para encerrar o programa de hoje, vamos ouvir um músico do Gabão, cujo nome é Pierre Akembeng. Enquanto ouvimos a música, eu deixo no ar uma pergunta. Se temos todas as condições favoráveis a um forte comércio com o Gabão, por que esse comércio não acontece? Com a palavra, as entidades e autoridades responsáveis pelo comércio exterior do Brasil. Até sexta. Obrigada, professor Altair Maia. Até a próxima semana. Nosso encontro marcado aqui todas as sextas-feiras. Eu chamo agora o jornalista Sandro de Moura, que sempre tem análises importantes para a gente, né? Sandro, é com você. Boa noite. Boa noite, Camila Castro. Muito boa noite a todos. Camila, hoje eu vou falar de uma reflexão que tem a ver com decisões políticas também. Aqui no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, ontem eu vi 2 cenas que me chamaram muita atenção. A primeira, um senhor de cabeça branca, né, brincando com seus 2 netinhos e um cachorro. Ele estava ali cansado, já havia mais ou menos 1 hora que as crianças estavam correndo de um lado para outro, jogando bola, e queria que o avô continuasse jogando. E aí ele, quase que desesperado, dizia: poxa, vocês não se contentam, nunca estão satisfeitos. E as crianças queriam brincar. A avó, por sua vez, repreendia o neto, dizendo: não coloca a mão na boca, você colocou a mão na máscara, agora está colocando a mão na boca, não pode fazer isso. E ela dizia isso num tom meio que desesperada.
Eu lembro, Camila, que quando criança, a gente também tinha essa advertência de não colocar a mão na terra, não colocar a mão na boca, mas o máximo disso aí, a consequência máxima, era talvez adquirir uma verminose ou uma pequena micose. Agora não. Com o advento da Covid-19, a criança tocar no banco de praça ou colocar a mão na boca é quase que uma sentença de morte na cabeça de alguns. Bem, mas eu quero ficar com a imagem do avô extasiado por brincar com seus netos no parque. Peguei a bicicleta e fui um pouco mais à frente e vi uma outra cena que me impactou muito positivamente. 2 jovens com mochila nas costas se viram ao longe e correram um na direção do outro. Não resistiram, deram um abraço de urso e gritavam efusivamente como se fosse uma final de campeonato escolar. Eles estavam felizes por se reencontrarem e por se abraçarem. E aí eu fiquei pensando, poxa, quanto vale brincar na praça com filhos, netos, sobrinhos? Quanto vale abraçar alguém que a gente ama? Final de semana está aí, eu trago essa reflexão para que nós possamos abraçar as pessoas que nós gostamos, com cuidado sim, mas inclusive com o cuidado de não ser contaminado pelo medo, pelo pânico. Afinal de contas, a vida é feita dessas pequenas celebrações. Camila, volto com você nos estúdios. Sandro de Moura, de São Paulo, desejando a todos um ótimo final de semana. Até a próxima. Obrigada, Sandro de Moura. Bom fim de semana para você. E claro, gente, hoje tem cidade fazendo aniversário. Confira aí. Japaratinga, em Alagoas, e o prefeito de lá é o José Severino da Silva. Conceição da Feira, na Bahia, e o prefeito é o João Pedro Lambriola. E Viana, no Espírito Santo, que é comandada pelo Wanderson Bueno. Parabéns a todas essas cidades aniversariantes de hoje. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia durante toda essa semana aqui com a gente. E claro, segunda-feira tem muito mais programa Brasil Nordeste para você, a partir das 6 horas da tarde aqui na tela da TV Com Brasil ou no nosso canal no YouTube Brasil Nordeste Oficial. Ótimo fim de semana. Tchau, tchau.